Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a mais este programa musical. Recebemos novamente em nosso estúdio o Christian Feig. Bem-vindo, Christian. Muito obrigado, Silvio. Um prazer e uma alegria estar com vocês de novo aqui. Obrigado. O Christian, que é flautista, cantor e hermano, né, direto de Buenos Aires, né? Direto de Buenos Aires. Isso, e um de lá perto, o Marcos. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. Você mora em Balneário Camboriú, pero é hermano também. Sim, da Argentina. Tandil, Argentina. província de Buenos Aires. E qual é a sua cidade mesmo? Tandil. Tandil. Sim. Eu vou anotar esse nome, Tandil. É 400 quilômetros... Ao sul da capital, mas ainda província de Buenos Aires. Ainda, pô, essa província é grande, É então. grande. Sim, É grande. a maior nossa. Só na província, então, já tem vários estilos musicais predominantes na própria província. Tem, não? Mas no centro, tem uma questão folclórica forte. Obviamente o tango na província inteira e, sobretudo, na capital, que é onde surgiu principalmente. Certo. E você mora em Balneário Camboriú há 12 anos. Sim, em Santa Catarina, diria, há 12 anos, porque estive lá, estive vários anos aqui em Florianópolis e atualmente estou lá, mas sempre com um pé aqui. Certo. E a sua formação musical, Marcos, é lá na Argentina mesmo? Já veio músico? Sim, eu recebi a formação integral lá, conservatório na minha cidade, depois numa outra cidade, estudos superiores. Depois morei aqui no Brasil e aqui em Florianópolis realizei o mestrado em musicologia na Universidade da UDESC. Na UDESC. Mestrado em? Musicologia. Musicologia. Muito bem. E por que essa paixão por instrumentos renascentistas? Da onde que veio essa? Na verdade, meu primeiro instrumento de luthier, eu comecei como violonista, o que continuo sendo, mas sempre gostei de coisas raras, porque meu primeiro instrumento, o primeiro que eu comprei, já era um violão de 8 cordas. Então eu podia fazer o repertório tradicional, mas já me servia para fazer música barroca, que adoro. Então já servia para Bach, Weiss e outros. E a partir disso, eu comecei indo cada vez mais para trás na história. Então depois comprei outros violões, tenho um violão romântico, que é para tocar música do século XIX. Um violão romântico? Romântico. Você não trouxe ele hoje? Não, hoje não. A vezes é um carregamento já de instrumentos. Sim, não é fácil. É multi-instrumentista, né? Bem lembrado, bem lembrado. E depois do 8 cordas? Depois veio esse violão romântico, guitarra romântica, uma guitarra barroca, que é música do século XVIII e XVII. E fui indo para trás, e depois veio a vihuela, a guitarra, uma vihuela. Vihuela. Esta? Não, esta é uma guitarra renascentista, que era da mesma época. A vihuela. Vihuela é um instrumento que se usou só na Espanha no século XVI. Só no século Para evitar, de alguma forma, o alaúde, que é um instrumento de origem árabe, e como os árabes estiveram na Península Ibérica 7 séculos, evitar um pouquinho essa questão da influência, criaram um instrumento que pudesse fazer a mesma música que o alaúde, que estava no resto da Europa, mas tipicamente espanhol. Tipicamente. E não saiu dali. Não saiu dali. Os muçulmanos saíram da península e os instrumentos ficaram. Sim. Certo. Exatamente. E este é o alaúde. Sim. E por que ele está quebrado aqui, Marcos? É uma tecnologia que encontraram, porque é um instrumento árabe que originalmente tinha apenas 3 cordas e se tocava com o que hoje se diz palheta, plectro. E como é um instrumento da Idade Média, o original, para que as cordas pudessem ter mais tensão, eles encontraram este dispositivo aqui para que as cravelhas não escapassem. Não? Então, depois, quando se encontrou uma forma melhor de segurar as cravelhas, podia ser reto. Mas agora já está torto, deixa torto. Aí já ficou torto e fica bonito. Bonito. Combina também com o bojo aqui. Sim. E não ocupa tanto espaço. Exato, ocupa menos espaço. Bom, é um formato tipicamente árabe, não? Sim, diferente. Sim, você pode mostrar ele de lado, assim, de perfil? Sim, olha só. aí você vê o bojo bem, está bem o braço. asiático, dá para dizer assim. Bem, Sim, realmente tem iconografia de vários lugares que isto surgiu. E, bom, roseta, o formato de pera.
Pera. Muito bem. Marcos Pablo Dalmácio, multi-instrumentista. E o Christian Feig, flautista e cantor. E onde é que você encontrou o Marcos? Já vieram juntos da Argentina há 12 Não, a anos? gente se conheceu aqui no Brasil, tocando numa orquestra, e depois logo a gente começou a conversar, tínhamos muita coisa em comum, e começamos já a fazer um duo, né? Que começou com flauta e violão, tradicionais, e que com os tempos e as propostas a gente também agora está... Querendo uma parceria mais fixa. E se aprofundando no estudo da música antiga, né? Ah, você está estudando junto com Estamos. Marcos. Para poder tocar essas peças a gente precisa pesquisar, analisar, tem uma questão da afinação que era diferente. Muito diferente? Bastante, né? Hoje em dia se toca em 440 o diapasão de afinação, 442 às vezes, mas na época do Barroco, por exemplo, se utilizava 415, que é uma afinação mais baixa. Então tudo isso precisa ser estudado, os instrumentos precisam ser adaptados. Muito E bem. tudo isso requer um estudo. E tem que ter as partituras ou dá para... Bom, aí depende do Sempre é grau bom de... ter, né? Porque como não é uma música que a gente toca todos os dias, é bom Uma base, né? ter sempre isso à vista. Certo. Então, vamos executar um número para os nossos espectadores? Vamos. Vamos começar ouvindo o quê, meninos? Vou fazer uma canção da Inglaterra renascentista, de Thomas Campion. Thomas Champion. Sim, Campion, na verdade. Campion. Era. Uau, é de transportar para outra época, hein? Maravilhoso. Isso aí é da época renascentista. Sim, já comecinho do Barroco, segundo a história, mas final da Renascença. Isso em anos da o quê? 1700, 1800? Começo do século XVII. Foi publicado em 1617. 1617. Uau, e continua vivo, hein? E continua. Continua vivo. É a época do Shakespeare, mais ou menos, né? Pra Shakespeare. quem tem, Uau, Shakespeare ouviu isso também, é? ouviu. É. Aliás, isso daqui é adaptação sua ou faz parte do instrumento? Não faz isso, inclusive até minha esposa que fez Sua para mim. esposa? Uau. Porque eu queria, é bom para segurar, porque como tem este bojo aqui, ele escapa muito fácil, nesse sentido, não? Então com esta faixa, isto se utiliza ali, e ele... Ah, você sentou em cima dela. Sim. Uau, feita sob medida. E aí prende e fica... A família é toda artista, então, Marcos. Olha só a Sim, beleza então. disso, né? Muito bacana. Muito mesmo. bonito, né? Tem que fazer para comercializar isso também, ó. Dar oportunidade de outros usarem. Os artesanos, claro. É. E é muito difícil encontrar instrumentos renascentistas, medievais, ou tem que mandar fabricar? Agora, deixa eu refazer. Tem Né? Os daquela época não devem existir mais, tem que mandar fazer, né? Existem muito poucos e a maioria em estado que não dá para tocá-los, sim para copiar como estão feitos e tudo. Mas hoje em dia, claro, se constrói, você manda fazer. Este, casualmente, mesmo morando aqui, mandei fazer na Argentina e é o mais recente que eu tenho, sim, este do ano passado, este instrumento. E claro, são feitos obviamente assim com madeiras novas e tudo, mas na forma que se fazia antigamente. No desenho, né? Sim. Copiado o desenho de Sim. antigamente. Muito Existem bacana. nas plantas da época, então se copia. E o Christian toca a flauta. Sim, nesse caso a flauta doce contralto, né? Que não é a soprano, que é conhecida porque as crianças começam tocando ela. Ela é uma flauta um pouquinho mais grave,
Mas essa também é uma flauta que se usava na época, porque é uma flauta de madeira, né? Mais grossa, né? Ela é um pouquinho mais grossa e isso dá um som mais grave, né? Quanto maior o tubo e mais grosso, mais grave é a... Mais pesado, né? É. E você sente muita diferença com a música contemporânea e a música renascentista? Sim, na execução Além da dos 442 e... afinação já é uma questão fundamental, né? Curiosamente, na Renascença, por exemplo, a afinação às vezes era mais parecida com a nossa. Foi no Barroco que se instituiu bastante esse 415. Então as afinações não são gradativamente subindo, sino que houve estilos e períodos onde estava na moda uma certa afinação, uma certa forma de tocar, e isso flutuou de acordo com as tendências. Mas propriamente no que diz respeito à flauta, o que foi acontecendo é que os instrumentos começaram a precisar de potência, né? Porque a música aumentou, os grupos orquestrais, Sim. no princípio eram de 8, 10, 12 pessoas, começaram a ter 15, 20, e os sons da madeira, como a flauta não é como um violino, né? Que você tem 20 numa orquestra. Uma flauta você tem no máximo 3. Então as flautas tiveram que começar a ser construídas com materiais mais potentes na sonoridade. Para fazer mais barulho. E esse, de uma certa forma, essa chave de metal que aparece aqui, seria uma precursora do que depois seria... Trompete. Não, a própria flauta transversal, que está cheia de chaves, né? Certo. Então essas foram as primeiras tentativas de ir instituindo mecânica dentro daquilo que originalmente é só a madeira com os furinhos, né? Certo. E essa chave, ela faz o que com o tom? Não, ela somente abaixa. Eu poderia fazer isso com o dedo, só que eles começaram a perceber que isso estava mais perto e facilitava em muitos casos, né, o deslocamento do dedo. Tá certo. E essa foi uma engenharia que foi somente progredindo até chegar na flauta transversa de hoje, que é muito mecânica, cheia de dispositivos, de chaves, né, onde essa tecnologia foi evoluindo. Tem que ser um luthier específico, né, Marcos, para construir um instrumento desses. Não é um luthier contemporâneo que consegue dar conta da tarefa, né? Geralmente se especializam nisso. E geralmente quando entram no mundo da música antiga, às vezes não saem mais. Então começam a se aprofundar cada vez mais nisso. Muitos eram luthiers ou de violinos ou de violões, que às vezes até continuam fazendo, mas em geral a maioria dos que eu conheço começam a se aprofundar nisso e ficam ali. Tem outros que já estudam especificamente para isso, principalmente na Europa, talvez, onde isso é muito mais difundido. Aqui é um mercado recente. E tem mais tradição lá de instrumentos. E já há uns 60 anos, mais ou menos, que há uma corrente de música antiga com os instrumentos que se utilizavam na época. Aqui isso tem muito menos tempo, no Brasil ou na América Latina em geral. Então, naturalmente, também o mercado vai crescendo paulatinamente. Paulatinamente. E você chegou a encontrar algum luthier desse estilo aqui no Brasil? Ou tem que encomendar tudo na Argentina? Aqui tem no Brasil, acho que em São Paulo tem São Paulo. um ou dois. A vihuela, que eu não tenho hoje, mas que é um instrumento então, para fazer música espanhola, eu encomendei para um luthier de Curitiba, que era a primeira que ele fazia, mas eu tinha comprado dele a guitarra barroca, e ele fez um instrumento muito bom, muito bom. Bacana. Vamos tocar mais uma? Vamos. Bem, O que vai ser agora? Agora vamos tocar uma dança francesa. Dança francesa. vamos trocar de instrumento Já. para ver uma diferença ali. Todo cuidado é pouco com esse, Sim. com esse mocinho, né? Panos de seda, olha só o capricho. Ó. Vamos tocar com este, que de alguma forma é um precursor assim, do violão, porque já tem a forma. Esse é renascentista também, Marcos. Sim, isto da Renascença, inclusive a música que vamos fazer é mais antiga ainda, é de 1550. Uau! Publicada em Paris. Pena haviam descoberto o Brasil. Fazia pouco Exatamente. tempo. Por isso, entre os primeiros instrumentos que vieram estavam estes, que de aqui que sai o cavaquinho, o charango, o quatro na Venezuela e tantos outros, deste tipo de instrumento. Sim, tá A viola né? depois, sim. Então, mas são transformações destes que já tinham trazido os espanhóis e os portugueses. Certo. É de origem espanhola isso? Este não se sabe, é incerto, mas já existia na França, na Itália e na Espanha. Então não se sabe exatamente onde que surgiu
surgiu primeiro, mas já 1480 já a iconografia de que havia destes instrumentos. Certo. Embora a música veio mais tarde a ser publicada. Certo. Então, dança francesa com Sim, sim. Christian Feig e Marcos Pablo Dalmacio. Muito bom, parabéns. E transporta mesmo, hein? Você vai lá para o ano 1500. Que incrível, né? Que capacidade tem a música de ser essa linguagem universal, né? É maravilhoso mesmo. E isso tá naquele projeto de música itinerante, música nas casas? Música nas casas. Christian? Ontem nós fizemos um concerto com o Marcos e foi realmente o que você falou, foi um transporte. Ontem nós tínhamos Só música renascentista ontem? quase tudo. A segunda parte do recital foi só de música renascentista. A primeira, nós aproveitamos uma sonata que nós estamos estreando aqui em Latinoamérica, porque ela foi recentemente editada na Europa, de um compositor que se chama Ferdinand Rebay, austríaco. E nós aproveitamos ontem para abrir o recital com essa peça, que é do século XX, mas a proposta do recital foi a música renascentista. Com todos estes instrumentos do Marcos? Sim. Muito bom. E continua o projeto Música nas Casas. Quem quiser... Continua. Nós estamos sempre aproveitando essa oportunidade para que as pessoas que estão vendo o programa e tiverem interesse, deixem seu e-mail e nós sempre convidamos pessoas a participar desses concertos, que tem vários estilos, né? Sempre com músicos profissionais e com algumas propostas também de ter um momento de confraternização no meio, para as pessoas conversar, se conhecer, cada um traz uma bebida. Conhecer pessoas legais, Muito afins. legais, Né? E então já vamos deixar o teu e-mail, que é Christian, com N, christianfeig@hotmail.com e o telefone DDD 48, aqui da região de Florianópolis, 99658-5941, para você levar para sua casa o projeto Música nas Casas. Sim. Que tenha espaço para 20 pessoas? Né? Não, varia, em geral mais. 20 seria o mínimo para tornar viável. Mas sempre convidamos, antes de abrir a própria casa, a participar de um outro concerto e ver como funciona. E daí quem tiver espaço e a vontade de anfitrionar esse projeto sempre é bem-vindo, porque nós precisamos mover para que ele seja itinerante. Certo. E é cobrado um pequeno cover, né? Só para ajudar na estrutura. Sim, uma ajuda de custo, né? Que em geral está sendo de R$30 por pessoa, mas que viabiliza tudo isso, né? E cada um leva uma comidinha. E uma bebida, assim. O que quiser beber, né? Pô, uma noite bem agradável. E fica uma noite sempre diferente, né? É. Foi o primeiro música nas casas que você participou, Marcos? Ou já haviam feito outro? O de ontem foi o terceiro que nós fizemos Terceiro juntos já? nesse, sim. Ah, então já está... Sim, acostumado. tem acontecido o que o Christian falou, de alguma forma de pessoas assistirem
e já imaginarem como seria também na sua própria casa, e cada um vai gerando outro. Boca a Gerando, boca, não? como disse, como Sim. se fala no Brasil. E o interessante de tudo isso é que o tipo de público que se gera entra tudo em contato com todo mundo, de alguma forma, porque já há interesses afins e sendo um público onde todo mundo pode se conhecer e falar, a diferença às vezes de um teatro que já entra num horário e aqui no Brasil não temos esse costume de confraternizar depois, como na Europa, que há café, há um bar, tudo dentro do próprio teatro. Dentro do próprio Dentro, se pode, se é permitido isso e de bom gosto há séculos. Aqui é proibido. Então se perde um pouquinho isso, não? E isto de alguma forma resgata isso. Sim, essa confraternização, Claro, é liberdade, né? Exercitar a liberdade com gente boa, ambiente bom, essas coisas. Com certeza. Muito Se geram bom. grandes encontros nesses concertos. Pois é, muitas amizades novas, né, devem surgir. né? Amizades, inclusive não só conosco, mas entre eles. O público conhece pessoas interessantes, muito variadas, elas vêm de vários âmbitos, né? Temos artistas, engenheiros, arquitetos, donas, amas de casa, tem de tudo. Que Tem bacana. crianças, às vezes. Ontem, por exemplo, começou às 5 da tarde e houve crianças também. Então, Não precisa começar à noite, né, meia-noite. não necessariamente. Como ontem foi domingo. Sim, é e legal também fazer. com música antiga, que é uma coisa muito interessante também, de que os jovens tomem contato, né? Cantiga? Música Música renascentista. antiga. Sim, sim, música desculpa. antiga. Isso, Antiga, não cantiga. Pequenos problemas linguísticos. Mas você até que está falando português muito bom, hein? preciso. Muito obrigado. Quanto tempo dura cada apresentação? Varia? Olha, varia, né? Porque tem esse intervalo no meio, mas a música propriamente dita, ela é mais ou menos em torno de 1h30, dividida em 2 intervalos, de 45 minutos cada, com um intervalo no meio também de uns 40 minutos. Então, ao todo, dá umas 2 horas. Umas 2 horas de atividade. Isso, Pô, isso. começa às 5, ainda dá para pegar o pôr do sol na praia. Quando a gente faz tango, começa um pouco mais tarde, de acordo um pouco com a proposta, né? Porque cada estilo tem seu horário de maior brilho. Tem. Então o tango ele brilha já começando à noite, a música renascentista brilha no pôr do sol. Cada estilo ele tem seu horário Específico. onde funciona melhor, Tá certo. se alinha com as energias. Eu acho que até os timbres também cada um tem um horário mais propício, né? Sim. Se bem que essa música que vocês tocaram até agora é para fim de noite, relaxar e pegar no sono mesmo, Por né? exemplo. Adormecer. A gente dorme melhor, hoje dormimos mais de 10 horas todos. Eu e a minha esposa acordamos quase 10 da manhã porque foi um estado profundo, né? De sono. relaxamento, né? Muito bom. Mais música? Vamos a mais um número? Vamos. Vamos fazer assim, com este? Sim. Qual? Vamos a cantar uma? Canto com a outra. Sim. Bem, vamos trocar de instrumento então, Sim. para fazer uma canção. Qual hacemos? Eu acho que já estamos com o tempo. Não. Vai ser a música de encerramento, meninos. Sim? Já Bora. estamos quase no final desse Maravilha. Floripa em Foco. Maravilha. Então eu já vou encerrando aqui. Tá bem? Né? Conversamos com o Christian Feig, que é flautista e cantor de azul, né? No seu vídeo. E o endereço do Christian Feig é christianfeig@hotmail.com. O telefone 99658-5941 para você levar para sua casa o projeto Música nas Casas. E também tem o projeto Música Itinerante, que é um projeto paralelo. Irmão, Né? é um projeto irmão. E como é que funciona o itinerante mesmo? O itinerante é mais no norte da ilha e tem uma outra organização. E eu estou coordenando esse Música nas Casas, que responde mais da Lagoa da Conceição para o sul da ilha. Certo, uma divisão geográfica. Né? Vamos dizer, porque o público também tem essa questão do deslocamento. Então a gente dividiu em 2 projetos para manter isso mais claro. Perfeito, perfeito. E aqui conosco também o Marcos Pablo Dalmácio, da cidade de Tandil, que vive agora em Buenos Aires, em Balneário Camboriú. E o contato do Marcos Pablo Dalmácio é marcospablo.dalmácio, com C, @gmail.com. Você faz shows, apresentações solo, o que convidar, tá valendo? Sí, também. Inclusive podemos convidar para um concerto que vai acontecer aqui em Florianópolis, quarta-feira agora. Dia? Quarta-feira, acho que dia 25, se não me De engano. outubro.
Dia 25 de sim, outubro. na Igreja da Lagoa, Ah, sim. onde vamos estar nos apresentando com a Orquestra Acadêmica da UDESC. Da UDESC. E eu vou estar tocando um instrumento que não trouxe hoje aqui, Que é? que é diferente, que é uma terce guitar. É um violão um pouquinho menor, se chama terce porque é afinado uma terça mais aguda. E nós vamos estar fazendo um concerto para esse instrumento e orquestra, primeira audição em América, apesar de ter sido escrito por um compositor croata no Uau. século XIX. Uau. Então, Pela primeira vez no Brasil. pela primeira vez no Brasil e na América, incluindo os Estados Unidos e Canadá. Então, quem quiser aparecer por ali, na Igreja da Lagoa, às 8 da noite. Tem um pequeno ingresso ali? Não, é gratuito. entrada gratuita. E temos um programa completo, que depois a orquestra vai tocar outras coisas também. Certo. Eu vou reger esse programa. Às 20 horas da quarta-feira, 25 de outubro, se você assistiu e não passou a data ainda, vá lá e prestigie este concerto de guitarra, Terce guitar guitarra e orquestra. E depois a orquestra vai também tocar suas peças só ela. Muito bem. Parabéns, Marcos. Um prazer, né? Está convidado a Prazer é voltar aí nosso. com o Christian quando Muito vier obrigado. a Floripa, né? Obrigado Muito pela obrigado. oportunidade. Muito bem. Então, para encerrar este Floripa em Foco, vamos de... John Dowland. John não? Dowland de novo. Vamos fazer uma canção agora. E espero que todos gostem. Ah, com certeza. Obrigado desde já, você também, telespectador, e reveja esse número musical com o Christian e o Marcos, daqui a pouco a partir das 22 horas aqui mesmo na TV Floripa. Vamos lá. No, oh no, I must part, parting throat, I absent moan, absence can no joy impart, joy once fleet cannot return. Sad despair doth drive behind, these despair whom kindness sends. Leave that parting be offense, it is she the wish of